Então, na linha seguinte, dizem a inclinação a dar aos taludes dos diques. Ou seja, esses taludes devem ter uma certa inclinação. E essa inclinação tem que garantir a estabilidade deste material que está aqui nos taludes. Se eu der uma inclinação fora da inclinação que confere a estabilidade dos taludes, este canal pode não funcionar. Então, a ideia qual é? Como é que eu posso saber qual é a inclinação ideal para este canal? Eu tenho que saber primeiro que tipo de material está lá. Qual é o D50, qual é a característica geométrica desse material. E para tal, temos acesso a uma tabela. Aqui tudo funciona com tabelas. Né? Temos acesso a uma tabela que é a tabela 124P. Essa tabela vai nos ajudar a saber para grãos pouco-angulosos que têm um diâmetro de 50 de 7,5 milímetros. Qual é o ângulo de atrito interno? Dentro do ângulo de atrito interno, podemos já determinar o ângulo de reforço. Vamos ver como é que isso funciona agora mesmo. Bom, então nessa tabela 124P, podemos ver que nessa tabela 124P temos duas faixas. Uma faixa que corresponde exatamente ao ângulo de atrito interno e a outra faixa que corresponde exatamente ao nosso diâmetro de 50. Então nessa faixa temos certas curvas. Essas curvas é que remetem à característica geométrica do nosso material. Então, se formos a ver, temos grãos pouco angulosos. Então, podemos ter mais ou menos aqui grãos pouco angulosos. O nosso objetivo é identificar o diâmetro, por exemplo, o nosso diâmetro é de 7,5 algures aqui. O que nós devemos fazer? Achar a interseção dessa curva de grãos pouco anguloso com o nosso diâmetro e ler nessa faixa de baixo, a 7 milímetros, deve ficar um pouco mais para baixo. Aqui é assim. 7,5 milímetros. Então, tendo esse diâmetro, vamos intersetar na curva do pouco anguloso. Essa interseção vai nos conferir o nosso ângulo do atrito interno. Tendo o ângulo do atrito interno, para descobrir qual é o ângulo de reforço a dar aos taludes, devemos subtrair 10 graus. Então, o ângulo do atrito interno eu digo 29 graus, vou confirmar. Diâmetro de 57,5 milímetros e as características geométricas do material é de pouco anguloso e a interseção nos deu 29 graus. Com esses 29 graus, para ter o ângulo de repouso, devemos subtrair 10 graus. Ângulo interno menos 10 graus. Assim sendo, o ângulo a dar aos taludes seria de 19 graus. E 19 graus nos remete a um certo M. Como que nós podemos calcular M? Sendo que o M é exatamente o ângulo não a dar aos taludes. É? O M calcula-se da seguinte forma. M vai ser igual, até podemos fazer assim, para facilitar. Tendo aqui o meu talude, e tendo aqui o ângulo de repouso a dar aos materiais, o M corresponde a uma altura de 1 metro. Então, eu vou dar aqui uma altura de 1 metro e vou descobrir qual é o meu M. Mas eu tenho um ângulo. Então, a ideia é relacionar o M com o ângulo. Tendo o ângulo, o M seria uma fabricagem do ângulo. Então, dessa forma, podemos calcular aqui o nosso M. Então, o ângulo é de 19 graus, então M vai ser 1 sobre a gente de 19. Metendo isso na máquina, eu tenho 2,9. Metendo isso na máquina, dá 2,9. Então, já respondemos a questão da linha B. Na linha C, dizem o seguinte: qual é a altura que os discos deverão ter? Então, qual é a altura máxima que nós podemos dar a este canal, tendo em conta o tipo de material que está constituído no canal? Então, sendo o canal constituído por grãos pouco angulosos, de 57,5 milímetros, e tendo um M de 2,9, nós devemos dimensionar o canal, pois é um canal erudível, de modo que a sua estabilidade esteja garantida. Então, agora vamos para o dimensionamento deste canal. Então, como o objetivo é dimensionar o canal e é achar a altura que o canal deve ter para que esteja garantida a sua estabilidade, nós já temos um dado que é a inclinação dos taludes. O M, que é de 2,9,
para fazer isso, nós devemos ter em conta o tipo de material. O nosso material tem uma certa resistência, não é? Chama-se resistência ao arrastamento que nós vamos dar ao material. Então, como é um canal erudível, o método que vamos usar para mencionar o canal é o método de forças de arrastamento. Esse método nos permite saber qual é a tensão máxima que este material tem. Não importa se está no leito ou se está no tabuleiro. Cada material tem uma certa tensão máxima que recebe. Estando no leito, a tensão é totalmente máxima. Estando no tabuleiro, a tensão não pode ser máxima. O material estando no tabuleiro, esse material estando aqui no tabuleiro, o seu comportamento é diferente estando aqui no leito. Estando no leito, consegue, de fato, receber e suportar uma certa carga de água. Mas o mesmo material, estando aqui no leito, já não suporta a mesma carga. Então, o nosso objetivo é ter em conta o material que está mais instável e dimensionar, tendo em conta a instabilidade desse material. O que isso quer dizer? Se esse material que está no leito consegue suportar 8 newtons por metro, esse material que está aqui no tabuleiro, não podemos dizer que suporta a mesma tensão, devemos afetar um certo coeficiente de circulação. Então, vamos dizer que a tensão admissível do material que está no leito, podemos calcular, não é? Mas a tensão admissível do material que está no talude, tem que ser a tensão do material que está no leito, vezes um certo coeficiente que vai reduzir essa tensão. Então, chama-se coeficiente K. Como é que nós vamos ter a tensão admissível do leito? Existe uma tabela que nós devemos recorrer. Essa tabela vai nos conferir ler a tensão que o material suporta. Então, temos aqui a tabela número 100. Então, na tabela 122, vamos poder ler a tensão admissível do material no leito. Tendo essa tensão admissível do material no leito, na tabela 122 do manual de Castro, já vamos poder calcular a tensão admissível no tabuleiro. Mas antes disso, precisamos saber como achar este coeficiente que vamos aplicar para reduzir esta tensão. Pois o material que está no tabuleiro não vai suportar a mesma tensão. Então, este coeficiente estava calculado da seguinte forma: para isto, 1 menos seno do ângulo do repouso do material, seno do ângulo do repouso ao quadrado, aqui seno do ângulo da tripa interna também ao quadrado. Dessa forma, vamos poder calcular o coeficiente de redução dessa tensão e vamos poder afetar a tensão admissível no leito. Dessa forma, vamos ter a tensão admissível no tabuleiro. A ideia qual é? É saber quanto que esse material no máximo pode suportar. E tendo em conta a fórmula da tensão instalada, saber qual é a tensão que de fato agora esse material está a ser submetido. Então, dessa forma, vamos ter a tensão admissível. E a tensão instalada, a tensão que o material está a receber agora, para saber no máximo qual é a altura que nós devemos dar a esses taludes, de modo que garanta a estabilidade. É dessa forma que vamos calcular a tensão instalada. Então, a tensão instalada no leito envolve a tensão instalada no talude, envolve um coeficiente Km' vezes o peso específico do líquido, geralmente será água, vezes a altura que nós vamos dar a este talude e também a inclinação que o nosso canal tem. E para o nosso exercício temos aqui a inclinação do canal, temos aqui o líquido e temos aqui o nosso Km'. Geralmente o Km' vamos usar os valores máximos, aconselhados pelo dessa inclinação. E vamos fazer uma certa comparação. Vamos dizer que a tensão que o material está a receber agora, a tensão instalada no talude, não pode ser superior à tensão que o material aguenta no máximo, que é a tensão admissível. Não pode ser superior à tensão admissível no talude. Então, sempre que nós temos a tensão admissível no talude, e aqui na tensão instalada podemos substituir, a nossa única pergunta será a altura que nós devemos dar aos taludes. É dessa forma que vamos determinar a altura máxima que vamos dar aos taludes. E não é a altura que nos confere o caudal máximo.
podemos ter o nosso caudal máximo numa altura aqui assim, mas os taludes têm uma certa altura máxima que garante a estabilidade desse material. Então, o nosso objetivo é calcular a altura máxima a dar aos taludes e não a altura que o líquido atinge. Essa altura podemos calcular mais para frente. Então, desta forma, vamos calcular, retirar os dados para poder dimensionar a altura do canal. Então, na tabela 122b, podemos retirar a tensão admissível do leito e os dados de entrada são o diâmetro de 50 do material, podemos colocar assim, de 50, e vamos interceptar, temos levado algumas curvas, podemos interceptar esse diâmetro com a curva mais baixa do que temos essas curvas assim. Então, o nosso diâmetro pode estar para todos aqui. Ao fazer essa subida, o primeiro gráfico a interceptar é esse que nos confere a tensão admissível no líquido. Porque se nós pegarmos o valor que está acima, notem que a tensão admissível que nós temos é superior. E nós não estaríamos a trabalhar na parte da segurança, se fizermos isso. Estaríamos a nos iludir, dizer que o material suporta mais daquilo que suporta. O mais ideal é dizer que ele suporta menos. É que nem está no elevador. Se o elevador foi dimensionado para 10 pessoas, a máxima, eu não tenho que colocar ali carga máxima 10. Se o lugar não quer, vai meter lá mais 5 pessoas. Vale a pena colocar carga máxima 5 pessoas. É o que deve acontecer aqui na leitura da tensão admissível no líquido. A primeira tensão que vamos ter, que é a mínima possível, é essa tensão que nós vamos dizer que o nosso material no líquido suporta. Então, dessa forma, podemos retirar a tensão no líquido, fazendo a interseção do diâmetro de 50 com a primeira curva que nós encontramos, vamos poder retirar a tensão admissível no líquido. E para um diâmetro de 7,5 milímetros, a tensão admissível no líquido foi de, vamos ver, é de 6. Tivemos uma tensão máxima de 6 newtons por metro. Então, 6 newtons por metro quadrado. Então, tendo essa tensão, vamos calcular o nosso coeficiente para poder reduzir essa tensão. Poxa, não podemos dizer que essa é a tensão do calor. Então, já temos o ângulo de repouso, o ângulo de atrito interno, para quem recorda do 29 e 30, 29 e 19, vamos ter menos seno ao quadrado de 19, cosseno ao quadrado de seno ao quadrado de 29. Vendo isso na máquina, isso vai dar 0,74. Tendo 0,74 e 6 newtons, podemos agora calcular a tensão admissível no calor. A tensão admissível no calor deu 4,45 newtons por metro quadrado. Então, tendo em conta a nossa condição de segurança, vamos poder comparar essas tensões, a tensão instalada no talude e a tensão máxima que o talude suporta. Então, vamos agora achar a altura máxima. Nós sabemos qual é a equação
a altura máxima dar aos taludes, então essa altura dos taludes, a inclinação do canal que nos lugar e a tensão máxima admissível aqui sabemos que é o 4 ou 45 minutos. Então, isolando o Y, aqui vamos ter que o Y vai ser igual a tensão admissível no talude por toda essa expressão, menos o Y que é usado. Então, teremos o papel em linha, o peso específico do líquido e a inclinação do canal. Então, vamos calcular o Y e ver quanto é que o Y dá. Os dados estão aqui, a tensão admissível do talude, o papel em linha, o peso específico do líquido e a inclinação do canal. Isso nos confere ter um Y de 0,3, exatamente isso. A altura máxima a aos taludes é de 0,13 metros. Essa é a altura máxima que nós podemos dar aos taludes. Então, vamos assumir que essa é a altura que vamos colocar também para o material que está no livro. Pois sabemos que esse material que está aqui no livro, de alguma forma, suporta essa tensão, essa altura, sem nenhum problema. Tem problema mesmo neste material. Então, o Y ideal é de 0,13 metros. Lembrando que este não é o Y que nos confere o caudal máximo. Esse é o Y que nós vamos dar aos taludes. Agora, quanto ao caudal máximo, existe outro Y e ele deve ser menor que isto. Pois, caso seja um Y maior, o canal iria transportar. Então, nós não teríamos feito nada.